Olha, nós vamos conversar um pouco então sobre essa outra possibilidade. Aliás, hoje havia um grupo de senadores propondo também uma tese que já foi divulgada pela presidente do Partido Rede Solidariedade, que é a ex-ministra Marina Silva. Vários falaram já a respeito da possibilidade de eleição neste ano. O advogado, doutor Fernando Neisser, está aqui conosco, que ele é membro da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Fernando, boa noite. Como é que eu pronuncio corretamente o seu nome? É Neisser mesmo. É Neisser mesmo. Boa noite. Obrigado, Fernando. Fica à vontade. Fernando, me diz uma coisa. É possível, através de um projeto de lei ou de uma emenda à Constituição brasileira, mudar a eleição? Olha, Heródoto, eu não acredito que seja possível atender a esse desejo, aparentemente, do governo, como foi veiculado. O legislador pode muito, o legislador constituinte, mesmo esse que a gente chama no direito de constituinte derivado, aquele que não é o constituinte original de 88, mas que tem o poder de fazer emendas constitucionais, ele pode mais ainda, mas ele não pode tudo. Ele encontra uma barreira nas chamadas cláusulas pétreas, é a primeira grande barreira, e há uma cláusula pétrea específica no artigo 60 da Constituição que protege a periodicidade do voto, e essa periodicidade ela deve ser interpretada não só como a ideia de que as eleições têm que acontecer em períodos, mas que esses períodos eles são pré-determinados. Ou seja, eu não posso colocá-los nem mais para trás, nem antecipá-los. Eu não posso colocar nem mais para trás, nem mais para frente durante o mandato. Durante o mandato. Eu até poderia imaginar, e não há problema, tanto que isso se discutiu no ano passado, no debate da reforma política, fazer uma mudança para as próximas eleições, que o mandato passasse a ser de 5 ou 6 anos, ou isso mas não para o mandato atual. Mas não para o mandato em curso. E me parece um outro problema que ele é até mais prosaico, é um problema quase de aritmética. Veja que, para que o Congresso Nacional retire um presidente da República, ele precisa do voto de 2/3 de cada uma das casas, que dá mais ou menos 67% dos parlamentares. A emenda constitucional ela passa com o voto de 3/5, que é 60% dos parlamentares, sem a necessidade de acusar ninguém de nada, sem a necessidade de garantir direito de defesa. Então, eventualmente, passar uma PEC com esse conteúdo seria uma fraude ao instituto do impeachment. O impeachment ele exige uma quantidade de votos maior, ele exige a garantia do direito de defesa, coisa que se eu pudesse atingir com uma PEC que ainda levasse de uma vez só, vamos dizer assim, presidente e vice-presidente, eu estaria deturpando o instituto do impeachment. Então, por essas duas principais razões, me parece impossível atender essa ideia. Eu acredito, Heródoto, que numa democracia o que é mais importante, é isso que a Constituição protege, é a regra do jogo. A regra do jogo ela tem que valer até o final daquela rodada. E a rodada são os 4 anos do mandato. Se eu comecei esse jogo num determinado grupo de regras, eu preciso terminar nesse grupo de regras. Agora, Fernando, suponha o seguinte, suponha que é possível apresentar também uma emenda constitucional para trocar o regime do presidencialismo. O sistema de presidencialista para parlamentar? Não Ou vejo... isso só pode ser feito por uma Assembleia Nacional Constituinte? Na verdade, os juristas debatem muito essa possibilidade. Não acredito que precisaria uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas como a nossa Constituição previu no ato das disposições transitórias a convocação de um plebiscito para decidir isso em 1993, ou seja, o Constituinte originário entendeu que só o povo poderia tomar essa decisão através de um plebiscito, uma consulta popular. Foi um plebiscito ou foi um referendo? Não, foi um plebiscito. Foi um plebiscito, porque é verdade. eu abria ao povo para escolher. Você tem toda a razão. Não foi uma lei aprovada. É verdade. Isso passaria a mensagem de que esta mudança só pode passar por plebiscito. Afinal, se em 93 o plebiscito não teve sucesso em adotar o parlamentarismo, não se poderia adotar. De uma forma ou de outra, ainda que se entenda que uma proposta de emenda constitucional tem esse poder, isso valeria para as próximas eleições, para quem entrar em 2018. No meio do mandato em curso, converter um sistema presidencialista em parlamentarista seria muito semelhante ao que aconteceu
quando Jânio Quadros renunciou e João Goulart, presidente, teve que se ver às voltas de uma retirada de poder e da implantação de um parlamentarismo. Dentro do mandato em curso. Do mandato em curso. O que não poderia ter sido feito teoricamente. O que não poderia ter sido feito. E foi feito por causa da crise pela qual o país passou. Exatamente. Para tentar impedir que o Goulart assumisse como presidente. Exatamente. Mas mesmo ali era algo antijurídico e inconstitucional. E aqui me parece que seria também da mesma forma. Entendo. Quer dizer que essas discussões todas, então, podem ser feitas pelo Congresso Nacional, não necessariamente por uma Assembleia Nacional Constituinte, desde que sejam em mandato futuro e não no mandato corrente, é isso? Exatamente. Sendo que, para a questão da mudança do regime de presidencialismo para parlamentarismo, eu acredito que isso deve passar pela consulta popular. Tá. O nosso constituinte derivado, o atual Congresso Nacional, não teria essa força, já que o constituinte originário entregou esse poder. Mas ele teria a força para tentar convocar um plebiscito e perguntar isso à população? Sem dúvida, sem dúvida que teria. Na verdade, existe uma discussão grande, Heródoto, quantas vezes um tema pode ser trazido a plebiscito? Porque veja que se eu trouxer uma vez, dali a 5 anos eu tento de novo, dali a 5 anos eu tento de novo, eventualmente uma hora eu consigo aprovar aquilo que eu quero. E isso também não seria democrático. Mas há que se reconhecer que essa foi uma consulta feita em 1993, já se passou uma quantidade de tempo razoável, já teve uma troca geracional. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Não me parece que haveria um obstáculo para fazer uma nova consulta popular. Entendo. E, novamente, a população ser chamada, se prefere o sistema parlamentar ou o sistema presidencialista. E, novamente, a população ser chamada. Ainda que, na minha forma de ver o mundo, num sistema pluripartidário como é o brasileiro, com tantos partidos, o parlamentarismo iria nos colocar numa sinuca de bico. Basta ver o exemplo da Espanha, que tinha 2 grandes partidos e conseguia conviver muito bem com o parlamentarismo. A partir do momento que passou a ter 4 forças políticas, e não 25, 29, 30 como nós temos, já não consegue formar um governo há meses. Imagine, no Brasil, conseguir formações de governos estáveis que permanecessem no poder por anos. Mas aí não pressuporia a existência de uma cláusula de barreira? Por exemplo, uma cláusula de 3% para se organizar como partido político, a gente ficaria reduzido a uns 7 ou 8, aproximadamente? Eu, pessoalmente, sou favorável a uma cláusula de barreira até mais dura, de 5%, como é a cláusula alemã. O problema é que não existe juridicamente uma necessidade de que essas reformas sejam atreladas uma à outra. Então, possivelmente, seria aprovado o modelo parlamentarista sem essa cláusula de barreira. Ou seja, você poderia aprovar a cláusula de barreira agora, se fosse o caso, né? E lá na frente discutir se vai ter ou não parlamentarismo. Essa cláusula de barreira que inclusive foi aprovada na Lei 9.096 em 1995 e tenho para mim que foi o maior erro da história do Supremo Tribunal Federal, pelo menos da história recente, considerá-la inconstitucional. O Supremo se sensibilizou com o discurso dos pequenos partidos ideológicos, à época o recém-formado PSOL, partidos que deixariam de existir, que deixariam de ter força caso ela entrasse em vigor, mas hoje houve sim discursos, muitos dos ministros que votaram dessa forma naquela época, reconhecendo esse erro. Nós teríamos uma revolução, talvez, se desde do prazo de implantação, que inclusive deu-se anos para que os partidos se articulassem numa nova realidade de cláusula de barreira, se nós tivéssemos tido a implantação da cláusula, nós teríamos hoje 7, 8, 9 partidos e um modelo partidário muito mais organizado, muito mais coerente e me parece que mais fácil de atingir governabilidade para qualquer governo. Fernando, queria que você ficasse mais um instantinho. Vamos conversar um pouco mais aqui no portal. Só um instantinho, por favor. O doutor Fernando Neisser, que é advogado e membro da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Política, está aqui conosco. Fernando, o que a gente pode esperar, então, para as eleições deste ano? Os partidos políticos fazem convenção no mês de julho, ou junho. Mudou. A última mini-reforma eleitoral, a Lei 13.165, jogou todo o calendário eleitoral para frente. Antes era em junho e os registros das candidaturas no começo de julho. Agora as convenções são no final de julho, começo de agosto. E os registros das candidaturas são só em 15 de agosto. A campanha encurtou. A campanha vai ser de 15 de agosto a 2 de outubro. 40 e poucos dias de campanha. 40 e poucos dias de campanha.
Sim. E uma campanha, Heródoto, que a mudança das regras restringiu a propaganda. Agora, os candidatos não têm mais como fazer tanta propaganda de rua, não há mais financiamento de empresas. Então, o que nós vamos ver sob o argumento de redução de custos das campanhas vai ser o benefício daqueles que já estão lá, que são as pessoas que não precisam de propaganda. Veja que já são conhecidos, etc. Tem a estrutura máquina, do gabinete trabalhando para ele lá. Exatamente. Essa discussão sobre quem sai beneficiado com as mudanças das regras, sempre acredite, são os incumbentes, são aqueles que estão no cargo. Nenhuma regra muda para tornar mais difícil a vida de quem quer se reeleger. Quando você tira a possibilidade dos entrantes, daquelas pessoas que querem disputar uma eleição, se fazerem conhecidos, se apresentar para a população, você está beneficiando alguém. Não existe vácuo no poder. Quem se beneficia são dois grupos. Aqueles que já estão lá, que, portanto, têm essa exposição, a mídia já vai atrás, eles já dão entrevistas, eles já estão a todo momento em evidência. E aquelas pessoas que são conhecidas por outros motivos. As celebridades, aquelas pessoas que trabalham no rádio, que são ministros religiosos. Esses são os grupos que conseguem, de certa forma, ter uma exposição que os novos candidatos não têm. Não conseguem. Então, parece, e esse é um diagnóstico geral de quem trabalha na área do direito eleitoral, que nós vamos ter uma redução da renovação na atividade política. Ao invés dessa renovação que todos queriam e ansiavam e acreditavam que com a redução dos custos das campanhas isso viria, não é a nossa aposta é o contrário. Eu queria, Heródoto, se você me permite, só lhe dar um livro que eu estou lançando, Crime e Mentira na Política. Eu vou lançá-lo agora no dia 4 de maio, na Fiesp, no 16º andar, às 19 horas. É o fruto da minha dissertação de mestrado. Eu falo sobre a propaganda eleitoral negativa, sobre a propaganda mentirosa nas campanhas eleitorais e o efeito sobre o cidadão. Fernando, a gente vai ter oportunidade de ter o processo eleitoral e tê-lo aqui várias vezes. Muito obrigado. Muito obrigado pela recebimento. Prazer. Muito obrigado. Bom, está aqui então o livro do professor Fernando Gaspar, né? Você que está aqui comigo, ó. E a gente vai ter oportunidade então, né, de falar sobre esses assuntos todos aqui e que pese ter o lançamento agora.